Boa noite, mulheres do alto. Boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo de sábado. Graças a Deus por isso, né? Que podemos estar aqui juntas. Oi, Neiva, tudo bem? Boa noite. Andréia de novo. Oi, meninas, de novo. Sei lá, tava dando um mau contato aqui, mas já arrumei, deu tudo certinho. Graças a Deus, né? Estamos juntas para mais um devocional ao vivo. E a gente estava comentando como foi a nossa semana, né? Oi, Alessandra, tudo bem? E eu estava falando que a minha semana até parece que foi que eu estava em férias de novo. Segunda, terça e quarta eu não dei aula. Falei, que delícia. Então foi bem curtinha, mas foi bem proveitosa porque aproveitei para tirar todos os documentos da Rânia, né? Oi, Sassá, tudo bem? E tira título de eleitor, e faz carteira de trabalho, e, meu Deus, fomos em tantos lugares, fomos na prefeitura, então tirei esses dias para fazer assim, sabe assim, porque, né, ela faz 18 anos, esse ano. Oi, Tati, tudo bem? Ela faz 18 anos, então eu já... Oi, mana, tudo bem? Aí eu já deixei, daí eu fiquei correndo atrás disso, aproveitei para correr atrás, né, do que precisava. E graças a Deus aqui em Itajaí, esses lugares assim não são muito cheios, sabe? Eu não sei aí na sua cidade, mas lá em Curitiba, meu Deus do céu, eu quero falar sobre isso também. Mas lá em Curitiba, meu Deus, a gente, por exemplo, vamos na prefeitura, meu Deus, uma fila enorme. Vai na Justiça Eleitoral. Beijo. Vai na Justiça Eleitoral. Meu Deus do céu. Outra filona. Aqui, graças a Deus, é tudo... Assim, a gente é nos lugares, tudo mais tranquilo. E eu fiquei bem feliz porque... quando a gente foi na prefeitura, a gente tava... A Mana hoje deve estar super cansada, porque eu tava vendo rapidinho. Acho que ela foi em primeiro lugar no beach tênis, né? Meu Deus, essa é rata de beach tênis e de praia, vocês não têm noção. E daí, sexta-feira foi sexta que a gente almoçou juntas? Acho que foi sexta, foi tão bom. E daí, gente... a gente foi na prefeitura e tinha que levar uns documentos. E sabe assim, quando... Ai, meu Deus do céu, não sei se eu tô trazendo tudo o que precisa e tarará, tarará. Aí eu falei, Deus, por favor, né? Eu e a Rânia, né? Nós orando no carro. Deus, por favor, coloca alguém assim bem paciente para atender a gente e tudo mais. E no fim tava faltando documentos. Foi, né? E no fim tava faltando documentos, mas a pessoa que estava nos atendendo, maravilhosa, me explicou direitinho, me passou o WhatsApp dela e mandei pelo WhatsApp dela, ela imprimiu ali, sabe se ela poderia ter falado, se ela tava no total direito dela de falar assim, olha, você vai ter que correr atrás você vai ter que correr atrás do seu documento e depois depois você volta aqui, remarca e traz. Mas ela ali, muito prontamente, gente, me ajudou e tal. Falei, Deus, como é bom, né? O Senhor colocar pessoas no caminho da gente que tenha facilidade, podem facilitar, né? E eu ali já pensei, porque daí tá, ali na hora eu não pensei nada. A gente só tava concentrada em resolver o que precisava, resolvemos. E quando eu tava voltando, eu tava pensando, né? Eu falei, meu Deus do céu, como a gente pode ser facilitadora para as pessoas, né? Eu fui num órgão público onde a gente sabe, assim, que normalmente, não existe uma regra, né? As pessoas não têm, né, muita, assim, facilidade, não fazem muita questão de ajudar a gente e tudo mais. E nesse caso em específico, eu estava errada. Faltou documento da minha parte. E ainda assim, a pessoa foi compreensiva, a pessoa teve bons olhos, agiu com bondade, entendeu? E facilitou o meu caminho. Então, quando a gente estava voltando para casa, eu fiquei pensando bem nisso. Eu falei, Deus, como a gente pode ser facilitadora para as pessoas? Não é verdade? Poxa vida, não só nas coisas de Deus, não só no que diz respeito às coisas de Deus, mas em tudo, né? Então, se eu tô no meu trabalho e eu posso facilitar a vida de alguém, facilita.
Se você tá no mercado e pode facilitar a vida de alguém, facilita, né? Uma pessoa, não sei nem se essa mulher é cristã, entendeu ou não, mas ela foi tão facilitadora e eu falei, Deus, muito obrigada, né? E no fim, deu tudo certo e eu tirei essas coisas. Sabe assim, quando você sabe que você tem que fazer e aquilo fica na tua cabeça até você fazer? Pois é. Então eu aproveitei essa semaninha pra fazer e foi tão bom, já tirei da minha cabeça, tá tudo feito, tudo encaminhado, tudo certo. Glórias a Deus por isso, né? E, gente, como o Senhor falou conosco e tem falado conosco sobre santidade, sobre sermos separadas. Sério. É isso, gente, é isso, Sassá. Eu fiquei pensando, gente, uma mulher que eu não sei nem se cristã ela é. Foi tão bom pra mim, gente, foi um alívio tão grande, sabe? E, puxa vida, né? Em todas as áreas. Nós devemos facilitar a vida das pessoas. Enfim, mas esse devocional, gente do céu, como ele tá falando conosco e o Senhor me pegou também de jeito sobre a questão da santidade. Não porque eu estivesse fazendo algo assim que eu achasse que não fosse santo, entendeu? E se eu estivesse fazendo, eu falaria para vocês, e vocês sabem que eu rasgo o verbo mesmo, porque a gente é gente, né? Nós somos normais. Mas não foi por isso, foi porque o Senhor parece, gente, que colocou em mim assim como que diz assim, uma importância, um grau de importância maior sobre a santidade, sabe assim? Eu já sabia sobre a santidade, eu já sabia que, né, o nosso Deus, ele é santo e ele é santo, e ele precisa que nós estejamos santas para se relacionar conosco, e eu já sabia de tudo isso, mas durante a leitura dos devocionais dessa semana, caiu sobre mim um valor maior sobre a santidade. Como nós temos que levar a sério mesmo essa questão da santidade, meninas, sabe? Como foi falado no devocional da santidade conjugal, como foi falado, acho que eu comentei com vocês, não me lembro, um dos devocionais que eu fiz, sobre a nossa santidade no nosso vestir, a nossa santidade no que nós ouvimos, a santidade nossa em tudo que nós fazemos, gente. Nós precisamos buscar ser santas. E olha como é importante. Eu já tinha comentado com as meninas sobre a questão da santidade, que a gente ser santo não é a gente ser perfeito, a gente buscar santidade não é a gente buscar a perfeição, porque eu nunca vou ser perfeita, e nem você, nunca você vai ser perfeita. Seria algo assim impossível para nós, né? Ontem eu estava na consagração com as irmãs e pedi oração. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que triste, né? Que triste. Mas o que eu tava falando? E eu já tinha comentado com as meninas e já tinha ensinado elas sobre, boa noite, minhas queridas, sobre essa questão da santidade, o que é sermos santas, que é sermos separadas, que é a gente dizer não para as coisas do mundo, é ir na contramão do mundo e tudo mais. E daí, depois desses dias de devocional, onde o Senhor primeiro fala com a gente, né? Onde primeiro ele falou comigo e tal, sobre essa questão. Aí a gente estava fazendo a leitura bíblica anteontem e a gente está no livro de Levíticos. E no livro de Levíticos, gente, meu Deus do céu, é até um livro meio chato de ler. Eu vou ser sincera, vocês sabem, né, que eu sou sincera. Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, amo mesmo. Mas o livro de Levítico, gente, ele é um pouco chato, porque são todas as leis, né? Então, se você cometeu tal pecado, o sacrifício que você tem que trazer é esse. Se você cometeu tal pecado, outro sacrifício é esse. E nananã, e nananã. Então, assim, pelo menos pra mim, né? Às vezes se torna uma leitura chata.
Mas, gente, o livro de Levítico, ele tá falando o tempo todo sobre santidade, porque todos aqueles sacrifícios e todas aquelas coisas e todas aquelas leis e todos aquele ritual é para purificação, é para buscarmos a santidade. E eu conversando ali, eu falei com as meninas, né? Tava eu, a Rani e a Raíssa, nós estávamos fazendo a leitura e eu falei, meninas, então tá, então isso aqui tudo é pra gente ser santo. No fim de tudo, resumindo, né? Muito, assim, uma forma bem resumida mesmo, nós precisamos ser santas e buscar a santidade. Aí eu falei, Raíssa, e o que é ser santa pra você? E sabe o que ela me respondeu, meninas? Ai, mamãe, eu acho que a gente tem que buscar ser perfeita. Eu falei, filha, não é. Eu já te ensinei, mas eu acho que você esqueceu. Eu vou falar de novo. Em nome de Jesus, você não vai esquecer. E expliquei pra ela. A Hannah já lembrava. Então, você olha como é importante, né? Eu já tinha explicado, mas eu não sei por que ela esqueceu. E ela, acho que o cérebro da gente é mais normal pro nosso cérebro entender que é ser perfeito, né? E daí eu expliquei de novo. E dei exemplos, assim, da idade dela, né? Do meio dela. E orei para que ela não esquecesse o que é ser santa. E como isso ficou, a Marcinha colocou um comentário aqui, que é bem isso mesmo, Marcinha. Trouxe para nós de forma racional mesmo essa questão e que nós não devemos colocar ela como segundo plano. Ai, meu Deus, nem fale. É verdade. E como a gente não deve deixar ela como segundo plano, nós temos que buscar ser santas todo dia, tem que estar caminhando todo dia ali com a gente, né? E eu quero falar com vocês uma coisa, meninas. Ontem eu fui num encontro de algumas mulheres que tem aqui, são 12 mulheres. A mãe de um aluno meu, de um ex-aluno meu, que me chamou. Eu fui prof dele há 2 anos atrás, logo que eu cheguei aqui em Itajaí. E ela, no final do ano, ela falou assim, Lari, daí ela já me conhecia mais e tudo, né? Ela falou assim, Lari, eu frequento um grupo de mulheres com propósito, e nós nos encontramos uma vez por mês. A maioria das mulheres ali são da mesma igreja, oi Sidoca, tudo bem? Mas tem mulheres também de outras igrejas e eu acho que você vai gostar muito de estar ali com a gente e a gente também vai gostar muito de ter você vai acrescentar ali no nosso meio. Só que como ela me chamou no final do ano, no ano passado eu fui em um encontro só. Aí janeiro ficou sem um encontro, férias e tudo mais, e ontem foi um encontro de fevereiro, foi o primeiro encontro e eu fui. E foi muito gostoso, assim, né? A anfitriã que nos recebe, ela prepara tudo com muito carinho, assim, com muito zelo, sabe? E eu acho que metade das mulheres são da mesma igreja e as outras mulheres são de outras igrejas. E uma delas é da igreja católica. E ali a gente, no momento que nós estávamos comendo, já na parte do lanche e tudo, a gente estava conversando, conversas aleatórias e tudo mais. E daí a gente estava falando sobre que nós temos que orar a todo momento, né, e tudo mais. E ela falou assim, eu faço uma oração de manhã, todas as manhãs eu faço uma oração. E ela falou ali a oração que ela faz. Gente, que coisa mais linda aquela oração. A coisa mais linda. Daí nós ali, né, as mulheres ali, nós já achamos lindo e pedimos para ela colocar no nosso grupo a oração. E assim, uma oração católica. Mas que esta oração em específico, falando somente da palavra de Deus, sabe? A coisa mais linda, mais linda. E daí eu me lembrei, porque eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito do Frei Gilson. Eu acho ele um homem muito, muito ponderado, assim, e ele sempre fala à luz da palavra de Deus. E ali, quando ela estava comentando, eu me lembrei dele, e na minha cabeça, eu não compartilhei, e na minha cabeça eu lembrei que a Igreja Católica entrou no período de Quaresma, né? Que são os 40 dias antes da Páscoa. E eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa com as meninas 40 dias também, nessa Quaresma. Falei, Senhor, o que nós vamos fazer?
né? Tô com uma coisa em mente, ainda não comecei, nós vamos começar amanhã, domingo, então a nossa vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Porque eu acho tão bonito essa questão que eles levam muito a sério, né? E eu quero colocar aqui para vocês também. Nesse período já estou preparando também o nosso advento de Páscoa, que nós vamos fazer, são 21 dias antes daí. Mas nesse período que antecede a Páscoa, porque a Páscoa para nós, ela deve ser assim, tão ou mais importante que o Natal, né? A ressurreição de Jesus, onde o plano perfeito de Deus se cumpre em Jesus. Mas, então, nós precisamos nos preparar para a Páscoa. E eu quero aqui estimular vocês também a, quem sabe, né, iniciar uma quaresma, ou se você não quer fazer 40 dias, sei lá, 21 dias, 30 dias, que seja 7 dias, mas se preparar e dedicar um pouco a mais de você nesse momento, nessa atmosfera, nesse período de agora, né? Você pode fazer um jejum, você pode fazer o jejum de Zacarias, que é de não reclamar nada. Gente, esse pra mim foi o mais difícil, eu percebi como eu reclamo e eu achava que eu não reclamava de nada, tá? Você pode fazer de acordar determinado horário da madrugada para fazer a leitura da Bíblia, ou para fazer uma oração, para estar com o Senhor, ouvir o Senhor. Você pode fazer de orar por alguém, sim, o de Daniel. Então, assim, eu não sei, mas o que eu estou dizendo e te estimulando para você escolher fazer algo nesse período que antecede a Páscoa. Porque as coisas que a gente faz, os compromissos que a gente faz com o Senhor, seja o jejum, seja você escolher uma família, uma pessoa, o seu trabalho, eu não sei, seu marido, seu filho, e orar por essa pessoa os 21 dias, os 7 dias, 30 dias, 40 dias, não sei. 12 dias, né? 12 é um número tão significativo também. Ou o jejum, ou a oração, eu não sei. Mas quando nós firmamos algo com o Senhor, nós nos aproximamos dele. E, consequentemente, nós vamos nos preparando para o dia da Páscoa, sabe? Então, eu quero assim, estimular, não é nem sugerir, é estimular você. Porque eu me senti estimulada por um comportamento católico, né? Porque eles levam muito isso a sério. Isso, um propósito, colocar como um propósito diante do Senhor. Então, se você sentir no seu coração, depois você pergunta para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça por quanto tempo? Às vezes você vai fazer por 7 dias. Ai, Lari, mas só 7 dias? Se forem 7 dias feito, bem feito, tá excelente. Às vezes é muito melhor do que 40 dias feito mais ou menos. Então não é sobre a quantidade de dias, é sobre você fazer com intenção, fazer racionalmente, fazer com seu coração, sabe assim, fazer mesmo, separar tal momento do teu dia para isso, tá? Então eu te estimulo e eu vou, pra você ver, ó, eu vou começar o meu amanhã com as meninas. Eu queria fazer 40 dias, até então na minha cabeça tá 40. Mas amanhã eu vou perguntar pro Senhor, nós vamos orar juntas e nós vamos perguntar se Ele quer que eu faça, que a gente inicie fazendo 21 dias, ou 30, ou 12, tá? Eu vou perguntar pra Ele e vamos ver o que Ele vai responder. E se for 40 dias mesmo e passar do dia da Páscoa, tá tudo bem. Você entende? Tá tudo bem, não há religiosidade. A intenção, a racionalidade, entende? Então, eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer 40 dias. Amanhã eu vou estar com as meninas, nós vamos estar ou hoje mais de madrugada. Vamos orar nesse sentido e perguntar para o Senhor. Eu vou começar amanhã, Sidoca, tá? Eu gosto de começar domingo e daí a gente já vai aproveitar que tá no culto e nós vamos entregar o propósito, né? O início do propósito ali no culto. Eu e as meninas. Mas eu acho que vocês entenderam, né?
Você pode começar amanhã, você pode começar segunda-feira. Se você for fazer 7 dias, você pode fazer 7 dias que antecede a Páscoa ou fazer agora. Mas faça algo. Não deixa passar assim. Essa Páscoa em especial, quero fazer algumas coisas diferentes aqui na minha casa. De assim, eu gosto de preparar uma comida mais gostosa, mas de termos assim momentos mais com o Senhor, tá? Então quero deixar isso aqui para vocês, lançar esse desafio. Se desafie a isso. Vou te dizer que não vai ser fácil, nunca é fácil, porque sempre vai aparecer coisas para nos dificultar, para nos, não vou conseguir, não sei o que, bererá. Nós precisamos começar e fazer. Se firmarmos um propósito, nós precisamos cumprir ele, certo? Então isso também trabalha em nós a disciplina espiritual de sermos constantes, tá bom, meninas? Então fica aqui a sugestão, e se você fizer, por favor, compartilhe comigo. Lari, vou iniciar tantos dias e tal, e o que for acontecer, as coisas que você for experimentar e viver com o Senhor, eu vou amar ouvir, tá bom? Em nome de Jesus. Mas nós vamos começar então o nosso devocional. Intermináveis. Ai, Marcinha, é porque ele gosta muito de estar ali com você, entendeu? Então, assim, fazer o quê, né? Ai, que coisa linda, gente, poxa, né? Ai, que delícia. Mas, o importante é começar, viu? Não fica colocando empecilho, não fica nada. Simplesmente começa, mas faz aquilo que é confortável pra você, né? Porque não vai ser. Por exemplo, você vai falar assim, eu vou fazer 12 dias porque tá bom pra mim. Eu sei que vai ser desafiador, tá bom? Nós vamos fazer a leitura do nosso devocional, meninas. Olha aqui o nosso devocional desse ano. Coisa mais linda do pastor Hernandes Dias Lopes, Em Busca do Coração de Deus. Gente do céu, o que esse devocional tem remexido comigo. Ai, olha, eu gosto de devocional assim, aonde eu fico pensando na leitura do dia durante o meu dia, entendeu? Então ali eu faço o devocional com vocês ali, mando áudio, e daí depois, meninas, durante o dia eu vou lembrando ainda das coisas que nós conversamos no devocional, e eu amo isso porque ficou ali impregnado em mim, né? E ele tem trazido assim temas fortes e nos chamado para a realidade mesmo. Eu amo isso, sem rodeio. É isso e ponto, né? Porque as coisas com o Senhor são assim, sem rodeio. É isso e ponto final. Então tá bom. Meninas, hoje é dia 21. Daqui a pouco acaba fevereiro, né? E vamos orar para começar o nosso devocional, então. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós amamos Te ouvir. Amamos a Tua palavra. Amamos tudo que é do Senhor. Tudo. Fala conosco neste momento, Espírito Santo de Deus. Com liberdade. Jesus, obrigada. Obrigada pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigada por interceder por nós. Obrigada. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meninas, o título do devocional de hoje é Cuidado com a preguiça. O versículo sugerido está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Vamos lá. A preguiça, meu Deus do céu, olha isso aqui. A preguiça é a mãe da miséria e a patrona da pobreza. Aqueles que têm alegria
ao trabalho e fogem dele como uma praga contagiosa, empobrecem. Aqueles que amam o sono e encontram toda sorte de desculpas para não trabalhar, acabam tendo a mente cheia de coisas perversas. O ditado popular diz: mente vazia é a oficina do diabo. O trabalho é uma bênção. O trabalho não é castigo nem fruto do pecado. O trabalho é uma ordem de Deus. O homem trabalhava antes da queda e vai trabalhar depois da glorificação. O céu não será uma bem-aventurança contemplativa, mas um trabalho dinâmico e deleitoso. Eu creio muito nisso. A Bíblia diz que no céu os servos de Deus o servirão. O trabalho dignifica o homem, supre as necessidades da família, faz prosperar a sociedade e glorifica a Deus. O trabalho é uma bênção e devemos nos aplicar a ele com profundo zelo. Todo trabalho feito com honestidade é digno. Podemos trafegar da indústria ao santuário com a mesma devoção. O trabalho gera riqueza, pois a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Por intermédio do trabalho, fazemos o que é bom. Cuidamos de nós mesmos e da nossa família e ainda acudimos ao necessitado. Meu Deus, que lindo. Eu quero ler esse versículo na NVI, versão NVI. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 10 e versículo 4. Tô com a minha Bíblia aqui. Então, vou lá no livro de Provérbios. A gente já sabe que é no Antigo Testamento, né? Eu abri Jeremias, fui um pouquinho mais. Tô voltando aqui. Provérbios, capítulo 10 e versículo 4. Provérbios 10, 4 diz assim, ó. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Meu Deus, coisa linda. Gente, e tem muitos versículos no livro de Provérbios que falam sobre a preguiça. É impressionante. O Senhor não gosta da preguiça. Ele não tem parte com a preguiça. Viu? E sim, mente vazia é sim oficina do diabo. E como é? Eu aqui em casa, a gente tem, eu converso com as meninas assim, por exemplo, é coisa normal da vida, né? Mas a Raíssa, por exemplo, ela tava numa de, ai meu Deus, que saco, voltou às aulas, ai que saco, tudo bem, tá vindo de férias, beleza, falou uma vez, beleza, falou duas vezes, beleza. Aí na terceira vez eu falei, filha, para de reclamar, para de falar que é um saco. Você tá numa escola maravilhosa, você tem amigas lá dentro, você tem relacionamentos, ali é o teu círculo. Então, para de reclamar. Mesmo porque é como se fosse o seu trabalho. Eu trabalho fora. A escola é como se fosse o seu trabalho. E o Senhor ama o trabalho. Eu falei para ela. Então, eu não quero que reclama mais. Tá certo, um dia ou outro que a gente tá cansado porque acordar todo dia 6h20 não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem dias que a gente quer dormir mais um pouco. Mas eu coloco para as meninas, eu sempre coloquei assim, escola como um trabalho mesmo, porque elas têm que cumprir horário, elas têm que cumprir obrigações, elas têm que obedecer os professores, né, como se fossem assim, os chefes, né, os líderes, os professores. Então, é assim mesmo, sabe? Só que não ganham salário para isso, né? E tá tudo bem, É isso aí, Marcinha, eu também falo, e é mesmo. O trabalho é estudar, o trabalho é fazer a tarefa, o trabalho é fazer os trabalhos. É isso aí mesmo, é isso. E a Bíblia, ela o tempo todo, a palavra de Deus vai falar para nós o quão saudável é para o ser humano trabalhar. Você sabe que a Hannah, a minha mais velha, gente, ela tá louca para trabalhar, tá?
E a gente já viu, assim, alguma coisa, mas não deu certo ainda. E eu falei, filha, calma. Calma que a porta certa vai abrir para você. E eu vou te incentivar, eu te incentivo muito a trabalhar, porque a gente aprende muito, porque você vai se relacionar com outras pessoas, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai quebrar a cara. Eu acho muito importante. Quando eu era da idade dela, gente, o meu pai, ele não queria que a gente trabalhasse. Eu e a Verônica, eu me lembro de eu e a Verônica, porque a gente tem 2 anos só de diferença, né? Ela é 2 anos mais velha que eu. Então, dos meus outros irmãos que tem um pouco mais de diferença, eu não me lembro. Mas eu lembro que quando nós chegamos ali, com 16, 17 anos, o meu pai não queria que a gente trabalhasse, sabe? Ai, minhas filhas não vão trabalhar, não sei das quantas. E minha mãe precisou dar uma enfrentada nele, eu lembro disso, porque a gente queria trabalhar, sabe? E eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi a mãe de uma amiga minha. Ela trabalhava no CRO, lá em Curitiba, no Conselho Regional de Odontologia. Meu primeiro trabalho foi lá. Eu ficava arquivando, guardando os arquivos dos dentistas, porque todos os dentistas tinham que passar pelo CRO para ter o número, né, do CRO, número dele de dentista. Então eles iam lá, abriam um processo, levava documentação. Então eu ficava ali organizando aqueles arquivos e tudo mais, e vendo o que faltava, enfim. Aos pouquinhos foram aumentando as minhas funções. Gente, e eu ficava muito feliz trabalhando. E daí eu passei a estudar de noite. E dali para hoje, eu nunca mais parei de trabalhar. Eu só parei um período quando a Rania nasceu, que daí eu fiquei 2 anos sem trabalhar, porque eu e o Rafa, nós achamos que era por bem, assim, e não me arrependo nem um pouco. Foi uma fase, e tudo bem essa fase, viu, gente? Tudo bem, eu até incentivo, sabe? Assim, se você pode, fica com o teu bebê, pelo menos até ir pra escola, né? Se pode. Se não pode, tá tudo bem. E é maravilhoso trabalhar. Gente, a gente ocupa a nossa cabeça, a gente abençoa outras pessoas, a gente aprende com outras pessoas, sabe? Às vezes você não trabalha fora, você é de casa, mas você não é uma pessoa parada, estagnada. Você não fica em casa sem fazer nada. Você não fica, porque quando eu fiquei em casa, acho que com as 3 eu fiquei um pouco. Eu não fui assim, depois dos 6 meses de maternidade, da licença, já voltei a trabalhar. Eu não conseguia. Então a gente diminuía bastante o nosso padrão, mas a gente preferia eu ficar com as meninas. E não é porque a gente tá em casa que a gente não faz nada, mesmo porque, né, ser do lar, a gente não para hora nenhuma. Mas mesmo quando você tá em casa, eu te aconselho a fazer algo. Tipo assim, vou fazer um crochê, vou fazer um não sei o quê, sei lá, vou fazer alguma coisa para abençoar o Ministério de Mulheres da igreja. Então, vou fazer umas lembrancinhas, sabe assim, se ocupar. O período que eu ficava em casa, eu estava constantemente fazendo alguma coisa. E se você também, o que você pode fazer é tirar esse período de quando você está em casa para estudar a Bíblia, estudar outras coisas. Mas não fique. O que o Senhor está falando é da preguiça. Olha aqui quem tá aqui. Olha quem tá aqui, gente. Olha aqui quem tá aqui. Hoje essa peixinha aqui foi pro mar, né, filha? Hã? Sim. Tava bom? Tava. E o céu, tava bonito? Tava. As nuvens estavam que cor hoje? Brancas. Não, lembram umas que eu vi? Que eu falei, filha, olha a cor daquela nuvem. Tava meio lilás, não tava? Tá Você verde lembra? água o céu. É verde água, gente, com nuvem lilás. A coisa mais linda, né, filha? Te amo, tá? Beijo pras minhas amigas. Beijo. Já tá acabando? Não, mais um pouquinho. Tá bom? Tchau. O Senhor, Ele não tá falando sobre... Eu tô falando aqui de trabalhar fora porque eu trabalho meio período, né, gente, também. Ai, você viu? Já botei agora há pouco, gente, que tava tão lindo. Eu trabalho meio período, né? Eu amo ficar em casa organizando a casa. E se todas as mulheres pudessem fazer isso, meu Deus do céu. Sonho, né?
eu indico muito. Mas o Senhor está falando sobre a preguiça. Tem gente que fica em casa e fica com preguiça, como tem gente que trabalha fora com preguiça. A questão aqui, a chave da questão é a preguiça, sabe? Às vezes está lá no trabalho e tá com uma preguiça e não faz nada e só empurra com a barriga. Você acha que o Senhor vai abençoar isso, gente? Não tem como. Não tem como. A pessoa que vai para o trabalho já se deslocou, já tá lá, mas sabe, tá fazendo o corpo mole, tá empurrando com a barriga, tá, sabe, transferindo para outras pessoas o que é para ela fazer. Não tem como o Senhor abençoar, gente. O Senhor não abençoa aonde tem preguiça. Nada flui com a preguiça, exatamente. Então, é isso, Espírito Santo, obrigada. Não é sobre estar em casa ou estar num trabalho. É sobre não ter preguiça. Gente, eu vou dizer pra vocês de todo meu coração, eu tenho pavor da preguiça, eu tenho pavor disso. Acho que me dá um ciricutico dentro de mim. Senhor Jesus, e todos os dias praticamente todos os dias eu agradeço ao Senhor pela disposição que Ele me dá. Porque eu faço muitas coisas e eu faço mesmo, e eu agradeço ao Senhor porque Ele me dá essa disposição. Entendeu? Gente, é a sua... Isso, Tati, perfeito! É isso, você resumiu pra mim. O que importa é a nossa atitude no lugar que a gente está. Seja em casa, seja no trabalho, seja no ministério, seja em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sabe? Então, gente, se você vê em você um vestígio de preguiça, em nome de Jesus, essa preguiça vai embora hoje. Em nome de Jesus. O Senhor não tem parte com a preguiça, gente. Na verdade, é o oposto, né, Sassá? É exatamente isso. Fazer com preguiça é a mesma coisa que fazer sem amor, gente. Pelo amor de Deus. E a gente não pode confundir. Tem dias que a gente tá mais cansada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você descansar. Porque tem gente que daí leva ao pé da letra, né, gente? Eu digo isso porque, por exemplo, o Rafa, o Rafa tem que ter um maior cuidado para conversar com ele as coisas, porque ele é 880. Se eu for conversar, por exemplo, sobre isso com ele, eu tenho que falar assim, Rafa, então, mas assim, não é assim, acordar e dormir, e do acordar até o dormir tá fazendo coisa o tempo todo. Não é sobre isso. Porque ele leva muito ao pé da letra, entendeu? Então não é sobre isso, meninas. É sobre ter preguiça mesmo. Sabe? É sobre a gente, por exemplo, igual agora. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nós fomos à praia hoje à tarde. Uma praia que tem aqui perto, a bacia da vovó. Gente, pensa na praia. É a praia que eu mais amo. Esse ano eu conheci praias com as meninas. Conheci muitas praias nas nossas férias. Todas aqui pertinho, todas. Mas essa em particular ganhou o meu coração. Eu amo ela. E o dia nem tava tão bonito assim. O céu começou assim com muitas nuvens brancas. Então, para resumir para vocês. A Rania ia com as amigas, o pessoal do colégio, né? Eles se encontraram e iam para uma praia ali perto. E daí eu falei, beleza, então a gente já vai para a bacia da vovó. Então deixamos ela com os amigos e fomos para... Ai, você conhece lá? É incrível, não é, Tati? Meu Deus do céu, essa praia, ela é maravilhosa. Fica 20 minutos daqui, 25 minutos. E daí eu falei assim, beleza, então a gente já vai pra lá. Então ficamos na praia e tal. A gente sabe que praia cansa, né, gente? Praia cansa, a gente chega em casa cansado. A gente ficou nananana, daí chegamos. Quando a gente chegou, a Rania falou, ai, podem vir buscar, porque a gente não queria ficar fazendo pressão pra né? Aí fomos buscar ela e tal, daí voltamos. Aí o Rafa queria que ela fizesse sushi de novo, né? Ai, faz sushi pra gente, sushi pra gente. Falei, puxa, tem que comprar o peixe? Não tem peixe aqui? Ele, ai... Gente, é claro, eu queria ficar. Só que eu falei, quer saber? Eu tenho carro. Eu tenho cartão de crédito. Então, tô indo no mercado comprar. Vou lá comprar uma pecinha do peixe e vou voltar. E quando eu terminar o devocional, vou lá pra cozinha
ajudar a Rania, nem que seja incentivando ali, que eu não deixo ela sozinha ali, né, em pé. Vou ali, vou ajudando a lavar, corta um pepino, corta não sei o que, né? Então, assim, é sobre isso, entendeu? Eu poderia ter falado, então também não vou, vamos comer alguma coisa aqui. Mas eu, nesse momento, vi que, tipo assim, poxa, eu passei uma tarde tão gostosa, né? Eu tava ali em família, cheguei cansada, mas é uma canseira diferente. Então, me esforcei pra ir. Entendeu? Sim, menina, essa geração é super preguiçosa. Aham. Sim, a pessoa preguiçosa sobrecarrega o outro, tá? Isso é fato também, viu? É fato. E daí peguei, fui ao mercado, eu e a Rania fomos ao mercado rapidinho, voltamos, ainda conversamos, ela pôde conversar um pouco mais comigo sobre como foi, né? Pronto, chegamos. Entendeu? Então, gente, é sobre essas coisas. Mas também tem momentos que a gente quer ficar sossegada um pouco, tá tudo bem. Eu sei que vocês entenderam. Agora, o Senhor, ele não tem parte com a preguiça. Em nome de Jesus. Nenhuma mulher do alto é preguiçosa. Por favor. Você não precisa ser ligada no 220 e você não precisa fazer muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas porque, sei lá, é meu isso. Igual a Sassá. Eu sei que a Sassá faz muitas coisas, entendeu? É dela isso, né? Mas tem o outro que faz menos coisas. E tá tudo bem. É cada um no seu ritmo, mas o que não dá, gente. E a gente sabe quando a gente tá com preguiça. A gente sabe quando a gente tá deixando de fazer as coisas porque tá com preguiça. Eu tenho preguiça de uma coisa, eu vou dizer pra vocês, e tô lutando contra isso. Que é o celular. Ai, meninas, eu tenho uma preguiça muito grande com o celular, vocês não têm noção. Eu sei que eu tenho coisas para fazer no celular, eu sei que eu tenho WhatsApp para responder, eu sei que eu tenho coisas para postar, eu sei que eu tenho nananã. Gente, mas eu tenho uma preguiça do celular, vocês não imaginam, juro. Isso. Ai, gente, eu tô amando vocês hoje me ajudando. Quando me faltam as frases, vocês vêm. É isso mesmo. Estar cansada é bem diferente de ser preguiçosa. Mas eu não tô conseguindo vencer isso, sabe, gente? De tipo assim, de todo dia, quem sabe, pegar meu celular um pouco e fazer alguma coisa. Aí, ó, as meninas aí, ó. Ai, Jesus, sabe? Elas sabem, as mulheres do núcleo aí, eu acho que elas acham que eu abandono elas, eu acho que elas acham que eu tô largando mão de tudo. Eu não tô, gente, eu não tô. É porque eu tô com uma preguiça do celular que vocês não têm noção, gente. Eu falo, Senhor, me ajuda, eu preciso, Deus. Mas daí eu abro meu celular, eu começo aí já falo, ai, daqui a pouco eu faço, e quando eu vejo já tá ali do lado, gente, já tá de lado, mas não precisa ser tanto assim igual eu, que mal pega, entendeu? Que mal faz alguma coisa. Eu preciso encontrar um meio termo nisso daqui, entende? Igual às vezes o meu WhatsApp, eu entro, igual quando eu tô no colégio, volta e meia eu entro, porque todas as informações estão ali. Então, preciso que tal turma venha aqui, preciso que não sei o que, né? A gente tem um grupo ali da coordenadora com a gente. Então, mas daí eu vejo só aquilo ali, tchau! E tchau! Entendeu? E não é por mal, gente. Eu não estou conseguindo. E isso aí eu preciso dar uma melhorada. Em nome de Jesus. Tem 6 meses que não consigo mais dormir. Eita! Como assim? Como assim? Explica isso aí pra nós melhor, minha querida. Vamos lá, tamo aqui. Você deve estar grávida então, porque eu tive isso quando eu tava grávida. E só de uma só. Que eu fiquei um pouco assim com o cheiro do Rafa, mas depois não. Que coisa? Você não tá grávida? Me diga se você tá grávida, se você acha que você tá grávida, sei lá. Mas, meninas, então eu preciso desse equilíbrio, entendeu? Porque também não dá pra ficar sem nada. Não é gravidez. Precisamos orar pra ver o que é, né? Depois você me chama,
Tô falando sério, tá? Depois você me chama, eu quero orar com você, eu quero, porque inclusive... Entendi, tá estranho, tá muito estranho. Inclusive no devocional passado, né, gente? O fogo pegou aqui no nosso devocional passado, não foi, gente? A gente falando bem sobre isso, como é importante nós mulheres comparecermos com os nossos esposos, né? Como que eles precisam disso. Então, assim, ó, vou te pedir, minha querida, para você me procurar. Tem meu WhatsApp aí nos grupos, né? Você me chama, porque nós precisamos orar, nós precisamos identificar o que está acontecendo, porque isso não é saudável e isso não é certo, tá? Isso não é certo. Isso não é certo não dormir com seu esposo e nem ficarem tanto tempo sem um namoro, né? Uma relação íntima. Não é. Não, o Senhor não é que ele não está nisso. Você vai entender o que eu vou dizer. Ele não concorda com isso, entendeu? Então depois você me procura, que com certeza eu vou orar, nós vamos orar juntas e o Espírito Santo de Deus vai trazer para nós o que é que tá acontecendo para você tá com esse sentimento que nem você tá conseguindo explicar, né? Eu tenho certeza absoluta que não tá saudável, absoluta, porque o Senhor não concorda de um casal dormir separado e de ficar tanto tempo sem intimidade. Tá bom? E você pode me procurar e eu vou, né, pedir para as meninas do núcleo aí estarem comigo em oração para que o Senhor traga essa revelação do que está acontecendo para que essa intimidade seja restaurada, restabelecida, em nome de Jesus. Tá bom, minha querida? Eu vou esperar, tá? Você me chamar. Que bom que você falou, viu? Que bom que você abriu aqui. Mas, meninas, então... a gente precisa encontrar o meio termo, né? Também não é ser, como é que fala? Workaholic, que é só trabalho, respira trabalho, dorme, acorda trabalho, tudo trabalho. Não. Em tudo na vida, e isso é mais uma coisa, que nós precisamos de equilíbrio. A gente não pode esquecer que lá em 2 Timóteo o Senhor disse para nós, né? Que sobre nós está o espírito de ousadia, de poder e de equilíbrio. Então, nessa questão também da preguiça ou do trabalhar demais, do fazer demais, e o trabalhar demais não é só fora, porque quando eu tô em casa eu também trabalho demais. Nesses dias aí, meninas, me deu a louca. Eu tenho as cadeiras da nossa mesa de jantar, ela é um cinza claro. Então, às vezes as meninas sentaram com o biquíni úmido ali, não sei o que, ficou a mancha e não saía. Fui numa casa de limpeza, comprei um produto, no fim não resolveu, fiz uma misturinha com bicarbonato. Inclusive, depois, se vocês quiserem, quem tiver com estofado manchado, me fala que eu vou te mandar essa receitinha do bicarbonato que funcionou, gente, mas botei. Nossa, fiz uma academia ali, ó, que meu muque, não é possível, deve ter aumentado aqui meu muque, ó. Porque, meu Deus, menina, botei ele pra esfregar. Então, não é sobre estar no trabalho fora ou nada, né? Porque eu, quando tô em casa, gente, eu não paro. Eu paro quando as meninas ficam, senta um pouco, podemos assistir alguma coisa aqui na TV? Ai, Jesus. De casa essa semana. Eita, o Senhor está apontando algo nesse sentido com os esposos, gente. Vou estar orando e vocês não fiquem sozinhas nessa batalha. Vocês têm que contar comigo, com as mulheres do núcleo. Não dá, sozinha a gente não vai, tá bom? Sozinha vocês não vão. Olha como foi bom você falar, minha querida, viu? Olha como foi bom você abrir aqui. Que daí as outras se sentiram encorajadas e falaram também. Então, por favor, vocês não fiquem batalhando sozinhas, porque eu já passei situações muito difíceis no meu casamento e eu sei que sozinha eu não iria conseguir de forma nenhuma. Não fique batalhando sozinha. Por favor, ainda mais quando você tem com quem contar, comigo ou com as mulheres aqui do núcleo, por favor, tá? Precisamos sim nos atentar. Aqui já acendeu um alerta aqui comigo. Olha aí, Sassá, tá tendo, algo está acontecendo nos casais, algo que pode ser
uma movimentação espiritual para bagunçar os casais, e a gente crê nisso e a gente sabe que isso acontece, viu? Também querendo se separar, mas o marido disse que não deixa ela livre de jeito nenhum. Olha isso, gente. Glórias a Deus, minha querida, que bom. Olha aí, gente. Senhor Jesus, hoje nós vamos orar em relação a isso. Senhor Jesus, nós não aceitamos confusão, nós não aceitamos em nome de Jesus. Olha, muito obrigada por compartilhar, olha só. Gente, como assim vocês dormem separados dos maridos? Gente, isso não é saudável. O Senhor não concorda com isso. Com quem você falar, com o pastor, com seu líder, não faça isso em nome de Jesus. Precisou mesmo. Não façam isso, gente. A gente abre cada vez mais brecha. É sério isso. É sério isso. Senhor Deus, coloca as coisas no lugar. Dormir separado, então daí a gente tá solteira? Não tá certo. Volta hoje dormir com seu esposo. Volta a dormir com seu esposo. Tem algo aí espiritual, viu, minha querida, nisso? Tem algo espiritual aí, com certeza. Por favor, cada noite dormida em cama separada, a brecha espiritual vai aumentando. Meu Deus, gente. Glória a Deus. Como assim, gente? Não, gente, não façam isso. Por favor, não façam isso. Sabe? Olha, eu vou dizer pra vocês, a Rayana que veio aqui e mandou beijinho pra vocês, ela às vezes, né, eu começo ali com ela, no quarto dela, na caminha e tal, ela dorme, daí eu vou pro quarto com o Rafa, vou dormir com ele e tudo, e às vezes de madrugada lá, sei lá, 4 horas, 4:30, ela vai do meu lado, daí eu coloco na cama. Agora, iniciar dormindo ali comigo e tirar o meu esposo, não tá certo. Não tá certo, gente. Vai dar mais trabalho habituar e reeducar a tua filha a dormir na cama, mas não está certo. Por favor. Por favor. Santo Deus de Israel. Não façam isso, gente. Não façam isso. A cama é de casal. É para o casal. Eu sei lá. Aham. Isso. Unge tudo, unge a cama, unge a gaveta, unge tudo. Ora, abre as janelas da sua casa e ore, repreende, pede para que todo o mal saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Eu senti aqui, tá, minha querida, tá, Cal? Eu senti mesmo de você ungir em nome de Jesus. Você unge a cama, você unge o travesseiro, você abre a janela da sua casa, você repreende o mal que tá ali, você repreende esse sentimento que você tá sentindo de nojo, de aversão, de asco, de sabe, de tudo, de não conseguir tá ali, em nome de Jesus. Pede pro sangue do Senhor lavar a cama de vocês, o quarto de vocês e colocar as coisas no lugar, em nome de Jesus. E daqui a pouco eu vou estar fazendo uma oração aqui em nome de Jesus,
Eu tô aqui mesmo, viu? Só unja com autoridade. Vocês são autoridade na casa de vocês. Lara, eu não sei ungir, eu não sei orar. Sabe sim, ora do seu jeito. Senhor, eu não sei orar direito, mas eu sei que tem que fazer isso aqui, eu vou fazer, eu tô ungindo, eu tô pedindo pro Senhor selar esse ambiente, pro Senhor vir aqui com o teu Espírito Santo, pro Senhor abençoar aqui o meu quarto, a minha família, a minha casa. Então eu tô orando, e se existe alguma coisa aqui que não tem parte com o Senhor, pode sair agora, pode não, sai agora em nome de Jesus. E eu aprendi assim e eu faço assim, eu deixo a janela aberta e falo, pode sair por essa janela aqui agora, em nome de Jesus. Isso, faça, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E hoje eu vou orar e algumas coisas, vocês já vão ver mudanças em algumas coisas, em nome de Jesus. Não aceito essa bagunça aí. Não aceito, não. E, gente, teve vezes que eu também não queria dormir com o Rafa. Mas eu sei o que é o certo e eu vou fazer o que é certo. Ai, meu Deus, mas a gente parece meio louca mesmo, né? Eu sinto que é algo muito espiritual mesmo, tá, Cal? E pode ser... eu não sei, tá? Eu não sei. Mas pode ser talvez coisas que o teu marido possa estar assistindo, possa estar vendo, filme, série, alguma coisa. A gente não tem noção de quanto isso abre brechas na nossa casa, entendeu? A gente não tem noção. Olha aí, vocês são autoridade na casa de vocês. Em nome de Jesus. Olha que lindo. Eu e meu marido fazemos a ceia uma vez por mês e consagramos nossa casa juntos e ungimos com óleo. Nosso quarto principalmente, vivemos em paz. Glória a Deus, aleluia. Olha aí. Olha aí. Tem Senhor Jesus, tem coisa promíscua aí. E é isso que tá te dando nojo, é isso que tá causando em você esse sentimento. Em nome de Jesus. E você vai fechar isso em nome de Jesus. E se precisar você posicionar o seu marido, você vai posicionar. Eu não quero essas coisas aqui na nossa casa. Eu não quero filmes, sei lá, pornografia. Eu não quero pornografia na minha casa. Eu não quero, nós não precisamos disso. Viu? Se precisar, posiciona. Nós não precisamos disso, o Senhor não tem nada com isso, e eu estou percebendo isso. Mas eu ainda te amo e vamos lutar por isso. Olha aí. Não dá, gente. Não dá. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira isso. E ele precisa entender de uma vez por todas, só que antes você vai orar. Antes de falar com ele, você vai orar e você vai falar, Senhor, age na mente do meu marido. Senhor, age na mente dele, porque eu vou falar as suas verdades e o espírito que pode estar rondando ele vai sair para ele poder ter um entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, gente? Não é brincadeira. Eu falei pra vocês, eu acho que eu falei, foi no devocional passado, que eu estou indignada, porque agora qualquer coisa que a gente assiste, a mídia tá querendo trazer pra nós, que é normal. Homem com homem, mulher com mulher, que em todo lugar tem, que isso já é normal. Não é normal. Não é normal. O Senhor abomina. Não é normal. Exatamente, é isso aí. Se levantem na brecha. Vocês têm que entrar nessa questão entendendo o seguinte. Por favor, abram os ouvidos de vocês agora. Não é contra o esposo de vocês. Não é.
Nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra potestades espirituais da maldade. A palavra de Deus já fala isso. Então, quando vocês estiverem orando, aí ó, viu? Isso. Quando vocês estiverem orando, você está falando para o mundo espiritual, você vai falar isso com autoridade e com consciência. Entendeu? Com consciência. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer coisa aqui que saia dessa televisão, desse aparelho do computador, desse aparelho de celular. Em nome de Jesus, eu não aceito na minha casa. Senhor, incomoda meu esposo de uma forma que eu não sei como é, mas não dá mais. Eu ia falar para você no particular, viu, Cal? Que eu estava sentindo que era alguma coisa de promiscuidade na área sexual, entendeu? Então, o Senhor traz as coisas pra gente poder resolver. Lá no começo que eu estava falando, antes de abrir o devocional, a leitura do devocional, que nós estávamos conversando sobre a quaresma, sobre, iniciarmos um propósito com o Senhor. Pois então, iniciem um propósito pelo casamento de vocês? Eu tô falando sério? Tá bom. Iniciem um propósito pro casamento de vocês. Senhor, eu vou estar orando tantos dias pelo meu casamento. Tudo que tiver escondido, que eu nem sei ainda, o Senhor traz as claras e me ajuda a colocar no lugar. A Sassá estava falando ali que é o ano da limpeza, né? Da limpeza na internet, da limpeza em casa, da limpeza de tirar coisas de casa e da limpeza espiritual também. Então, por favor, sim, elas sentem vergonha mesmo, sabe? Não sintam vergonha, não sintam vergonha. Todo mundo passa praticamente pelas mesmas coisas, viu? Não sinta vergonha. E outra coisa, Cal, que eu sinto de você sentar e conversar com o seu esposo. Eu não sei, se ele conversa, mas de conversar e explicar isso pra ele. Entendeu? E se ele falar, eu não acredito, qualquer coisa, fala assim, não tem problema. Mas eu preciso te explicar porque o mundo espiritual vai entender que eu estou posicionando as coisas aqui em casa. Entendeu? Ele já sabe que não tá bom como tá. Ele está sentindo que não tá bom como está. Sabe? É isso aí, é se colocar na brecha, é ir à frente, é não desistir. Iniciem um propósito com o Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá estratégia. Me dá, não sei, me ajuda. Sabe, gente? É sério isso. Precisa ter santidade na nossa casa. Eu falo, Vocês vêm eu falar várias vezes no que nós assistimos, no que nós ouvimos, em tudo. Em tudo. Amém? Exatamente. Já tá sendo envergonhado, nojento, que raiva. Sabe? Deus que me perdoe. E vocês, eu vou dizer pra vocês, gente, que o Senhor, Ele tem o maior prazer em restaurar o amor. A gente acha, Cal, quando a gente tá passando por essas coisas, a gente acha que a gente não vai conseguir amar nosso esposo de novo como a gente amava, Quando eu passei pela crise bem forte no meu casamento, eu falava, Senhor, eu não vou conseguir amar o Rafa de novo, eu não vou. Tô muito machucada, não vai rolar não. Mas eu tô dizendo para vocês por experiência própria. O Senhor, Ele restaura tudo e Ele faz de novo, Ele coloca um novo amor que é melhor do que o anterior. De verdade. Antes eu achava que eu conhecia o Rafa. Hoje eu conheço ele verdadeiramente. Sabe? Então, em nome de Jesus, vai começar a ter um posicionamento dentro da casa de vocês. E a autoridade não é sobre saber falar ou não, é sobre se posicionar. É sobre se posicionar. Se posicionem como autoridade no lar de vocês. Uma irmã, para falar comigo, ela falou tudo o que passei com o que Deus vai ameaçar.
Isso. Continuem firmes, meninas. Não dá para largar da mão de Jesus e lembrem que sozinhas não vai dar, tá? Vocês precisam estar acompanhadas por alguém que vai estar orando, que vai estar na retaguarda. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu quero orar. E vou fazer 40 anos de casada. Olha só. Eu vou te perguntar, Célia, não valeu a pena vencer todas as lutas? Com certeza valeu, viu? Com certeza valeu. Aqui em casa, gente, tem dias que eu durmo meio com bem poucas palavras com o Rafa, entendeu? Durmo mesmo com bem poucas palavras. Mas o boa noite eu dou, boa noite, entendeu? Tem dias que eu durmo meio chateada e tá tudo bem, viu? Mas não dá pra ficar abrindo brecha, tá bom? Valeu, né? Viu como valeu? Olha que coisa linda, valeu. Isso mesmo, ele tem interesse nessa batalha, em nome de Jesus. Eu quero orar e eu quero que vocês não se distraiam, por favor, meninas, não se distraiam, tá? Pai querido, muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por essa liberdade, Senhor. Obrigada por esse lugar seguro, onde nós podemos falar, onde nós podemos nos abrir, onde as verdades podem ser colocadas aqui para que o diabo seja envergonhado, em nome de Jesus. E eu oro agora, eu oro em nome do Senhor Jesus, poderoso de Israel. Peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando o lar de cada mulher que está aqui ao vivo agora, Senhor. Daquelas que vão ouvir depois também, Senhor. Que o Senhor vá entrando, Senhor, visitando, Senhor. Fazendo a limpeza nos lares, Pai. Em nome de Jesus. E damos uma ordem para o inimigo agora. Você está paralisado. Acabou. Em nome de Jesus, acabou as suas investidas contra as famílias aqui. Acabaram contra o leito conjugal dos casais. Acabou agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode bater em retirada, porque esses lares serão cheios do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. No lugar da confusão, nós colocamos ordem. No lugar da falta de paciência, nós colocamos o amor. No lugar, Senhor, do nojo, da frieza, nós colocamos o prazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, mas nem uma investida do diabo. Em nome de Jesus. E Senhor, prepara a mente desses esposos, Pai. Que na forma racional deles serem, que eles entendam que não dá para ficar abrindo brechas. E se eles ainda assim não entenderem que o Senhor age de uma forma sobrenatural e coloque um incômodo absurdo, Senhor, neles, para que eles não consigam mais assistir, ouvir, ver coisas que não são do reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece essas mulheres, Espírito Santo de Deus. Fortalece elas, mostra para elas que elas são autoridade dentro dos lares dela, que é onde elas colocam os pés, a presença do Senhor está ali. E a luz de Jesus está ali, então as trevas têm que sair. O único lugar que elas têm é dar meia volta e sair. Em nome de Jesus, declaramos a santidade sobre os lares e coloco a minha casa também, a casa das mulheres do núcleo de todas nós, Senhor.
Declaramos santidade nos nossos lares, em nome de Jesus. Declaramos amor, declaramos prazer, declaramos, Senhor, satisfação em estar com o esposo. Em nome de Jesus, coloca as coisas no lugar. Filhos dormindo nas suas camas. Em nome de Jesus. Você não dorme sozinho, o Espírito Santo dorme com você. Quando seu marido viaja, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus dorme com você e não tem melhor companhia, em nome de Jesus. Uma noite ou outra, você tá, vai ganhar um privilégio, vai dormir com a mamãe hoje, qualquer coisa assim, ok. Mas todas as noites, essa ordem não tá certa, Senhor. E nós estabelecemos a ordem novamente. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, o aroma que nós queremos sentir, Senhor, em todos os lares aqui representados, é da sua presença. Que essas mulheres que sentiram, cheiros desagradáveis, Senhor, que elas comecem a sentir o cheiro da tua presença, o bom perfume de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. E já te agradeço, porque o diabo foi envergonhado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Fiquem ligadas, porque vocês já vão ver mudanças acontecendo, vocês vão ver movimentações acontecendo, porque no mundo espiritual já aconteceu. Fiquem ligadas, o mundo espiritual é muito mais real do que o que nós podemos imaginar. E a palavra da semana para nós é: faça a limpeza necessária. O Espírito Santo foi muito claro comigo. Faça a limpeza necessária. Amém? Quando o Espírito Santo traz a palavra para nós, meninas, não é só para ficar mais bonitinho, ou para ficar mais profético, ou para ficar mais não sei o quê. Não, é uma direção do céu para a gente executar naquela semana. Não que daí a gente vai parar de executar, mas nessa semana ela tem mais potencialidade, entende? Então, eu não sei o que você vai precisar fazer limpeza, e nem eu. Mas eu vou ficar bem antenada e ligada no Espírito Santo, tá? Isso. Obrigada, Sassá. Exatamente. E toda vez que vier um pensamento ruim, você rebate com a palavra de Deus, com aquilo que vocês sabem das verdades do céu, mesmo que você ainda não esteja vivendo essa realidade. Mas você já vai declarando, você já vai falando. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Em nome de Jesus. E por favor, contem com as nossas vidas. Eu tô falando sério. Contem com as nossas vidas. Nos peçam oração, nos peçam ajuda. Nós estamos aqui para isso, tá? E se atentem para qual limpeza será necessária fazer. E eu tô falando aqui com vocês, eu ainda não sei qual é a limpeza que eu vou precisar fazer. Mas o Espírito Santo vai falar em nome de Jesus e nós estamos ligadas em tudo que ele vai falar conosco, viu? Não é à toa que o Senhor falou tanto conosco, com tanta ênfase nessa semana, sobre a santidade, não é, meninas? Olha aí, olha o que aconteceu hoje. Hoje aconteceu uma libertação aqui que a gente não tá nem sabendo, a gente não tá nem tomando conta da dimensão, meninas. Nós vamos tomar conta disso quando vocês vierem aqui falar de novo com a gente. Lari, meu Deus, as coisas acalmaram lá em casa, as coisas mudaram, as coisas não sei o quê. Quando vocês vierem falar, aí vocês vão ter dimensão, viu? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, até o último, tá? Existem situações e situações, mas lute até o fim. Até o fim. Eu tenho isso pra mim, sabe, meninas? E eu aconselho isso, né? Então é assim, às vezes tem mulher que chega pra mim e fala assim, Lari, eu quero me separar. Não tem um motivo grave aparente, né? Porque quando tá apanhando, quando tá sendo ameaçada, a gente não tem nem conversa pra mim, né? Mas às vezes, né, ai, tá desgastado, tá isso ou tá aquilo. O que eu aconselho é o seguinte, lute até o fim, e o fim mesmo, tá? E você vai saber quando é o fim. Lute até o fim, tá bom?
Amém, Jesus. Olha, eu queria que vocês soubessem como eu tô aqui. Na verdade, eu estou enfurecida. E eu não estava assim. Eu estou enfurecida, eu tô querendo ir pra guerra. Entendeu? Em nome de Jesus. E daqui a pouco aqui, ó, eu vou só ver como estão as coisas ali com a Rania, se ela precisa de alguma ajuda minha. E daqui a pouco eu vou dobrar o meu joelho ou de madrugada e eu vou orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Cal, quero te agradecer muito de você ter sido, assim, instrumento hoje aqui no nosso devocional, viu? Muito obrigada. Você, encorajada, abriu um assunto aqui que muitas têm vergonha de falar e que muitas estavam vivendo isso. Então, obrigada por ter sido um instrumento do Senhor aqui, viu? Dobre os seus joelhos. É poderoso quando nós dobramos o nosso joelho. É tudo ou nada. É isso aí. Menina, você acredita que teve uma época que, nessa época que eu tava assim, eu também fui pro tudo ou nada. Viu? Eu falei, agora ata ou desata. É isso que vai acontecer. Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é só Ele mesmo, é só por Ele, para Ele, e tudo é dele, que atou. Graças a Deus por isso, né? E na época eu tinha só a Rania, agora nós temos mais 2 bênçãos, em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Eu tô aqui ainda, ó, tô pilhada. Olha aí. É porque o Senhor ainda tem coisa aí, viu, minha querida? O Senhor é interessado em colocar as coisas no lugar aí. Em nome de Jesus. Coloque louvor na sua casa. O diabo não suporta louvor. Ele não suporta, ele não fica no mesmo ambiente onde tem uma adoração ao Senhor. Tá bom? Eu quero agora ficar aqui com o Senhor um pouquinho, porque eu ainda tô assim com esse sentimento. E lembre-se de fazer a limpeza necessária. Tá bom, minhas queridas? Amei o devocional de hoje. Amei, porque nós somos mulheres de batalha mesmo. A gente não tem medinho, a gente não tem preguiça, a gente não tem tempo ruim. Nós vamos pra cima e nós vamos com a palavra, que é a arma mais poderosa que nós temos. Tá bom, meninas? Se alguma ainda quiser conversar comigo ou com as mulheres do núcleo, por favor, tá bom? Sim, nós estaremos intercedendo, você pode ter certeza disso, porque nós vamos ter o maior prazer em ouvir os testemunhos aqui. Então, meninas, Deus abençoe o sábado de vocês, amanhã, esteja na casa do Senhor, adorando o Senhor. Lembre-se de iniciar um propósito com o Senhor, tá? E nós nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo, meninas, ó. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Amo mesmo, viu? Quando eu saio daqui, gente, desse devocional, eu saio assim, as meninas falam, meu Deus, mamãe, o que aconteceu lá? Que eu volto alegre, eu volto animada, eu volto assim, parece que a minha energia é renovada. Eu falo, meninas, foi o devocional de sempre. Maravilhoso, mas, sabe assim, eu volto assim. Glórias a Deus por isso, tá bom? Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.